Vamos abrir a Bíblia então, Efésios capítulo 2, versículo 18. Você está animado para ouvir a palavra hoje à noite? Efésios capítulo 2, versículo 18. Vamos ler o 18 e também o 19. Efésios capítulo 2, versículo 18 e também o 19. Olha, a Bíblia diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então vamos cobrir esse tema a partir desse versículo aqui, 18, de Efésios capítulo 2. Eu acredito que é muito importante para o desenvolvimento da nossa fé, a gente se familiarizar com Deus como um pai para a gente, né? Então o tema que nós vamos cobrir nessa noite é familiarize-se, é um pouco difícil de falar, né? Familiarize-se com o seu Pai Celestial. Nem vou pedir para você repetir para não enrolar a língua aí, ok? Mas é familiarize-se com o seu Pai Celestial. Você sabe que seu Deus é Pai? Amém. Você sabe que uma das coisas que me chamou a atenção depois que eu sentei na escola bíblica para aprender a palavra da fé e ter a revelação acerca da vontade de Deus para a minha vida e conhecê-lo como Pai, não só como um Deus de justiça, mas como um Pai amoroso também. Uma das coisas que me chamou a atenção é que as pessoas, depois de me ouvirem ministrar ou depois de me ouvirem orar, né, uma vez que eu recebi a revelação da palavra, começaram a me censurar, porque eles diziam assim: por que você ora chamando Deus de você? E quem sabe você já veio aqui na igreja, e uma ou duas ou três vezes, ou até já está aqui um ano, mas ainda sou um pouco esquisito para você, quando nós pegamos o microfone aqui, os ministros dessa igreja, e começam a fluir na linha da oração, e você vai ver de modo cotidiano, que a nossa família, que a nossa igreja, nós estamos familiarizados com Deus como Pai, né? E nós temos essa graça sobre nós, desse conhecimento, que nós não somos censurados pelo Espírito Santo em chamar Deus de você, né? Então, nós fluímos debaixo de uma oração íntima com o Senhor, não porque nós aprendemos regras acerca do caminho da oração, mas porque as instruções que recebemos sobre comunhão com Deus pelo Espírito Santo nos fez íntimos. Inclusive a Bíblia fala que Jesus orava em João no capítulo 17, para que nós fôssemos feitos um com Deus, assim como Ele era com o Pai. Então nós somos um com Deus. Diga: eu sou um com Deus. E não tenho nada contra nós chamarmos o Senhor de Senhor, e muitas vezes eu estou orando e começo a minha oração dizendo: Senhor, você é bom, você é isso, aquilo, mas veja que eu estou logo me referindo a Ele como Senhor, estou me relacionando a Ele como você, e não é uma falta de respeito sobre a questão do caráter de Deus, da grandeza dEle, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, mas é pela nota de intimidade que eu carrego nesses anos todos, recebendo revelação da palavra, me colocando no lugar de oração de modo cotidiano na minha vida cristã. Nós somos um, nós somos íntimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estamos aqui agora e habitamos. Eu não sou um cristão que só tenho contato com o Senhor quando eu vou para um culto e sento na cadeira, alguém vai me ensinar e eu vou receber. Não, mas quando o culto acaba, eu tenho consciência que Ele está comigo, e quando amanhece amanhã, eu falo com Ele. A primeira coisa que eu falo é a última coisa que eu faço também no meu dia. O tempo todo eu posso estar conversando com você, mas eu estou consciente da presença de Deus. De repente eu tenho que parar nossa conversa para eu ir para um lugar, orar um pouco, para eu percebo dentro de mim aqueles alertas de emergência, de o Espírito Santo me chamando para um lugar de oração. Isso não seria possível se você não tivesse familiarizado com Deus. E de fato, irmãos, eu quero te dizer algo: existe um tipo de familiaridade que é muito colérica, que é muito ruim, né? Então, por exemplo, você não vai não vai ter dificuldade para se lembrar, por exemplo, de um filho que, porque ele é tão familiar ao seu pai, ele esquece de respeitá-lo, né? De andar nos princípios da honra com seu pai. Então, isso é uma coisa muito ruim, mas quando a Bíblia nos propõe essa familiarização com o Pai, com o caráter de Deus, está nos levando para um lugar de maior crescimento. Diga comigo: maior crescimento. Não, como quem quer dizer, diga: maior crescimento.
Amém? Então, o apóstolo Paulo está orando em Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19, e ele começa o texto dizendo que porque por ele, ambos. Agora veja, você pegou só esse texto do versículo 18, mas ele está falando sobre ambos. Me parece, olhando para esse texto, que ele não está falando só sobre uma pessoa ou sobre outra pessoa, e se você só flui a partir desse texto, sem dar uma analisada no contexto, pode ser que você pense que ele está falando sobre a Trindade, sobre muitas coisas, que ele está colocando a expressão no plural aqui, ambos, né? Agora ele diz, temos acesso, então ele já começa a nos explicar, que de repente nós estávamos pensando que eram era sobre a divindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não é. Quando ele coloca essa palavra ambos, ele já diz, temos acesso. Então, a Bíblia está dizendo que o homem agora tem acesso. Agora, se somos a humanidade, se estamos aqui nos relacionando com Deus, né, somos pessoas nascidas de novo, temos o Espírito Santo dentro, né, mas o apóstolo Paulo está dizendo, temos acesso. Então ele está se referindo à humanidade. Por que ele não falou agora, a humanidade tem acesso a Deus? Porque ele estava ministrando em Efésios no capítulo 2, versículos 18 e 19, para dois tipos de povos que estavam juntos ouvindo a palavra. E é muito importante que a gente compreenda as notas que a Bíblia traz para a gente. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela foi dirigida para no mínimo 3 povos. Quantos povos, irmãos? Não. Quantos? Tá ruim o som aí para vocês? Não? Tá tudo bem? Então, 3 povos a Bíblia foi escrita. Primeiro, ela foi escrita para os judeus, ou para aquele povo que estava lá na Antiga Aliança, que nós conhecemos como hebreus também, né? Então, tudo que se referia a eles está escrito lá, e muitas coisas que nós acessamos na Antiga Aliança, ela é coberta por Jesus e pela graça. Eu estava agora mesmo dizendo para a Suzana, né? Quando eu cheguei aqui na quinta-feira, eu estava aqui orando, sentado ali, e o louvor estava fluindo, foi uma noite incrível, e eu estava ali percebendo a unção, mas a hora que eu comecei a orar em línguas, eu chamei, ela estava atrás de mim, servindo ali no diaconato, onde a Lígia está agora, e eu disse assim, Suzana, vem aqui um pouquinho, minha filha, depois que acabar o louvor, dê um pulinho ali fora, para ver, porque se não me engano, quando eu bati o olho, aquele abajur que está lá no meio do lounge, ele estava apagado, ia para ficar aceso. Mas veja que eu passei, eu bati o olho, eu vim para cá, mas durante a adoração, orando em línguas, eu me lembrei daquilo, e você pode dizer, que tipo de coisa você vai pensar na hora em que você está se preparando para pregar? Agora, não posso desprezar o ministério do Espírito. A Bíblia diz que ele nos lembraria de todas. Aí você pode pensar, mas isso não é uma coisa supérflua? Agora veja, quando nós temos a inspiração de colocar alguma coisa aqui dentro, por inspiração, né? Que chegou para a inspiração por nós, então aquilo não se torna mais supérfluo, aquilo faz parte do pano de fundo para a manifestação da glória de Deus. Por exemplo, se você olha para o tabernáculo na Antiga Aliança, você sabe que se, por exemplo, alguma coisa estivesse fora do padrão estabelecido por Deus, nenhum sacrifício poderia ser aceito. Então tem coisas que atrapalham a nossa oferta, e quando eu falo oferta, falo sobre finanças, falo também sobre essa questão da adoração, falo sobre a unção que vai se manifestar no meio da entrega coletiva da igreja. Às vezes nós estamos aqui e nós estamos nos relacionando, e simplesmente porque uma coisa está fora do lugar, estamos nos relacionando com Deus, simplesmente porque uma coisa está fora do lugar, as coisas ficam travadas. Nós falamos, mas não é só uma escada, mas não é só uma cadeira, mas não é só uma coisa desnecessária. Não, tudo que tem aqui dentro, inclusive nós somos criados para a glória de Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Então, você vai olhar para a Antiga Aliança, e esse microfone estava melhor antes do que agora, está me dando um eco, e pode deixar do jeito que estava, porque está alto. Se eu puser aqui, ninguém vai aguentar eu falar. Não precisa aumentar, eu abaixo mesmo, daqui a pouco eu ponho aqui, tá bom? Então, se você olhar para a Antiga Aliança, você vai ver muitas coisas sendo reveladas, né? Aquilo que era sombra veio por revelação agora no ministério de Jesus Cristo, segundo a graça. Então o tabernáculo era uma imagem de Deus ali para eles. As etapas, os processos que eles tinham que cumprir ali, era para acessarem a glória de Deus. E você sabe que Jesus, ele veio como cordeiro, ele se entregou como um animal, ele foi sacrificado fora da cidade, como eram as instruções que aconteciam ali para o povo da Antiga Aliança, né? E todas aquelas portas, aqueles panos, aquelas cores, tudo foi revelado. O plano completo de Deus estava em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é a porta, e no tabernáculo tinha a porta. A Bíblia diz que ele é o pão, e no tabernáculo tinha o pão. A Bíblia diz que ele é a luz, no tabernáculo tinha o candelabro. Então tudo estava ali manifestado. Nós olhamos para a Antiga Aliança e nós vamos ver Deus se revelando aos hebreus. Diga comigo, aos hebreus. E quando nós vamos aplicar textos da Antiga Aliança para a igreja, que está agora na Nova Aliança, na dispensação da graça, nós devemos olhar para toda a Bíblia, devemos comer toda a Bíblia, devemos estudar toda a palavra de Deus, mas precisamos agregar a graça nos princípios da Antiga Aliança, para não ficarmos debaixo de jugo de condenação. Quem está aqui, diga aleluia. Não é? Então nós vamos tendo esse cuidado. E aí a Bíblia está dizendo, então, nós conhecemos
por ler a Bíblia, que ela no mínimo foi escrita para 3 povos. Quantos povos? Então, no Antigo Testamento, para os judeus, né, e agora para os hebreus, e agora quando Jesus veio e se manifestou, ele estava ali com aqueles judeus seguindo, haviam muitas tribos diferentes, eram os fariseus, os saduceus, os jebuseus, havia muitos zeus ali. Os judeus estavam ali em muitas áreas, eles estavam debaixo da lei instituída na Antiga Aliança, e eles amavam o Senhor, mas eles não compreendiam, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus enviado para salvá-los. Por quê? Porque Jesus era muito simples, e tem coisas que vão acontecer com você, que vão mudar toda a sua vida no meio da simplicidade. E às vezes porque você não está conectado, você perde a visitação de Deus para a sua vida. E nós precisamos reconhecer Deus nos aspectos grandiosos, nos aspectos pequenos também. Quando você olha para a grande mudança, virada de chave da vida de Moisés, você sabe onde aconteceu? Foi numa sarça. Você talvez não daria muita atenção para uma folha queimando, mas Moisés, ele vivia conectado com Deus, e ele estava ali temente a Deus, né? Então ele estava pronto para ver Deus se manifestar. No mínimo ele teve curiosidade para parar um pouquinho, para ver o que significava uma sarça queimando diante dele. Tem coisas que estão para acontecer na sua vida, não estão acontecendo, sabe por quê? Porque você não está reconhecendo Deus no meio da simplicidade do seu dia a dia. Fique atento com o dia a dia. Você precisa reconhecer Deus no seu dia a dia. Nós não reconhecemos Deus só na igreja. Nós não reconhecemos Deus só quando a unção cai, quando o manto vem, quando o pano é jogado, quando o profeta começa a anunciar coisas. Nós reconhecemos Deus da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Agora, existem muitos filhos de Deus que infelizmente se relacionam com Deus por meio de regras, né? E eu quero dizer para você que é muito bom nós termos temor e reverência às instruções estabelecidas por Deus. Isso não faz mal a ninguém. Agora, relacionamento não é sobre regras. Relacionamento é sobre vida cotidiana, onde você vai experimentar e provar a presença de Deus, né? Então, você pode pegar um conjunto de regras e tentar se relacionar com Deus, você não vai achá-lo, porque ele se sobrepõe às regras. Por exemplo, né? Então, você vai olhar para a obra de Jesus na cruz, e você sabe que não é uma coisa boa um pai matar um filho, você sabe disso, mas quando se trata do amor de Deus para alcançar milhares e milhares de pessoas de uma só vez, o que acontece? Ele quebrou regras, o amor quebrou regras, e mandou Jesus descer, para quê? Para que morresse, para que nós fôssemos salvos, não é? Quem está aqui, diga aleluia. Então, às vezes, nós trabalhamos, o primeiro princípio é você obedecer, é você ficar atento e perceber as instruções, né? Então, chegamos aqui nessa noite, você tem uma equipe de diáconos que serve você, e você tem pessoas dando instruções, e se ainda não tem pessoas dando instruções, você tem uma placa para saber onde é o banheiro, você tem uma sinalização para saber onde vai dar oferta, você tem uma sinalização quando você entra no templo, para você saber onde sentar, e isso é prudente para nós temos que ter ordem, nós estamos em muitas pessoas aqui, isso não faz mal a ninguém. Agora veja, às vezes nós podemos sentar e começar um culto, e de repente ao nos relacionarmos com Deus por meio da adoração, o Espírito Santo aparece aqui no nosso meio, decide falar no nosso meio, nos dá a direção de que nós vamos pegar todas as cadeiras, amontoar lá, e nós vamos ficar todos com a cara no chão até o final desse culto. E esse tipo de coisa só vai colar, só vai acontecer para pessoas que têm relacionamento com Deus. Porque pessoas que são pautadas numa vida de regras, elas dizem, o que está acontecendo aqui? Não estou acostumado com isso, eu vou embora. E às vezes Deus vai quebrar as regras para que você aprenda a se relacionar com Ele. Quem está aqui, diga aleluia. Né? Então o apóstolo Paulo está falando aqui, eu estou falando sobre hebreus, sobre gentios, judeus, mas aqui ele diz ambos. A palavra em Efésios capítulo 2 diz que agora ambos temos acesso. Quem são esses ambos? Agora judeus e também gentios. Os judeus eram a classe VIP. A Bíblia diz que Jesus primeiro veio para os judeus, né? Agora os judeus o desprezaram, então o evangelho foi aberto para os gentios, diga graças a Deus. Então os gentios eram todos aqueles povos que estavam sobre a terra, que não tinham aliança com Deus. Eles eram estranhos à aliança com Deus, e eles serviam muitos outros deuses. Por milhares e milhares de anos eles serviram outros deuses. E veja que o apóstolo Paulo está falando para cristãos. Efésios é um livro escrito para a igreja. Quem é a igreja aqui, diga aleluia. Diga, está falando comigo. Então esse livro escrito para a igreja, significa que se a igreja, os crentes estavam ali. Ele não estava falando para pessoas que não tinham se convertido ainda, mas ele estava comunicando por revelação a vontade de Deus para pessoas que já haviam se convertido. Porque nós estamos na igreja nessa noite? Porque nós temos a necessidade de nos expor dia após dia à revelação da palavra de Deus. Nós sabemos tudo? Não. Por isso estamos aqui, porque precisamos da revelação para nos guardar na nossa vida cotidiana.
E havia um certo tipo de confusão, porque os judeus, eles sabiam, nós temos aliança com Deus. Mas sabe de uma coisa, os gentios, eles ficavam ali, nós temos aliança, mas não estamos acostumados a esse tipo de coisa. E havia certo tipo de um comportamento de separação, de segregação também, dos judeus para os gentios. Porque, veja, os judeus estavam ali. Você já deve ter ido numa igreja, se você não foi, eu quero te dizer o que acontece aqui, né? Tá tudo bem aí, gente? O que aconteceu ali? Hã? Não entendi. Porque nós oramos. Ah, tá dormindo, é bebê, é uma criança? Meu Deus, para mim era uma pessoa adulta. Louvado seja Deus. Eu estou pregando, mas estou olhando aqui assim, ó. E quando eu acelero e ponho a velocidade 5 é porque tem gente me distraindo. E para eu ficar focado eu preciso acelerar, né? Então, eu estava onde mesmo, gente? Hã? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Só estou eu aqui sozinho. Eu estava falando sobre os gentios, não é? Então eu estava dizendo que, eu não lembro o que eu estava dizendo, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Ah, sim, a segregação. Então, eu me lembrei, eu vou dizer para vocês o que de repente acontece nas igrejas. Se você nunca foi a uma igreja, eu quero te dizer que tem muitas pessoas, nós somos pessoas que chegamos à igreja, né, precisando de nos ajustar, de nos alinhar, né? Você sabe que quando eu cheguei na igreja, eu pensei que os perfeitos estavam lá, encontrei um monte de problema dentro da igreja, né? Porque onde tem gente, tem problema, aleluia. E porque nós estamos aqui e somos aceitos por Deus? Porque a graça faz isso, pega um problemático e dá um jeito nele. E eu me lembro que, assim, a gente caminhando na igreja, eu comecei a descobrir que havia fofoca na igreja, havia gente linguaruda na igreja, havia ciúmes na igreja, né? Então, eu quero que você pense comigo que na igreja de Efésios haviam ciumentos. Os judeus eram aquela classe de líderes, aquelas pessoas que estavam aprimoradas na lei, eles tinham um certo tipo de familiarização com a lei de Moisés. E de repente os gentios agora foram enxertados na igreja, agora chegaram os gentios. E agora? Quem é esse povo que eu não conheço? Sabe aquela pessoa que se converte e logo começa a crescer na igreja, e aqueles que estão lá, né, há muito tempo, aqueles judeus que estão lá na igreja há muito tempo, eles estão dizendo assim, escuta, quem fulano pensa que é para ficar fazendo isso e aquilo? Olha, que abusado, que não sei o quê. Esse tipo de coisa acontece na igreja. Se você vai ingressar na vida ministerial, tome cuidado, fique orando, vigie o tempo todo para você não cair no jogo dos judeus, porque vai prevalecer quem ficar de pé, crendo no Senhor. Amém? Então nós pregamos para alinhar essas coisas também, mas eu quero te dizer, não pense que você está, não acredite que você é uma Alice agora no País das Maravilhas que chegou na igreja, porque os problemáticos vieram para cá, e agora com a palavra e com o Espírito a gente tem que dar um jeito em tudo isso. Não é? Então, a gente vai resolvendo e todo mundo vai para o céu junto, aleluia. E aí o apóstolo Paulo estava lá dizendo assim, olha, vocês estão se sentindo privilegiados que são judeus, mas agora ambos, judeus e gentios, têm acesso a Deus. Então não existem pessoas VIPs para acessarem o Senhor. Todo mundo que crê no Senhor tem o privilégio de acessar o Senhor. Agora, o apóstolo Paulo, ele para quase que um capítulo inteiro de Efésios, não só um, no capítulo 3 ele volta a falar sobre isso, né? E uma coisa que ele fala tanto, que repete tantas vezes, é importante que a gente dê a devida atenção. Qual era o problema que secava a vida dos gentios? Eles estavam ali enxertados, um pouco tímidos, eles talvez não se sentiam dignos, e você já deve ter alguma fase da sua vida dizendo assim, eu quero viver isso com Deus, mas não me sinto digno. Eu quero pregar um dia, mas não me sinto digno. Eu queria ser usado por Deus, mas não me sinto digno. Quem dera eu pudesse desfrutar dessa unção na minha vida. Eu quero te dizer, se você é filho, você é digno, tem um lugar no Pai para você. Veja que não nos familiarizarmos com a presença de Deus afeta a nossa fé e todas as áreas da nossa vida, por conseguinte, vão ficar afetadas também. Nós precisamos dar atenção a esse texto. Ele está dizendo, olha, agora todos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então não existe um Espírito que leva os judeus e não existe um Espírito que leva os gentios. Não existe um Espírito que leva o pastor e o Espírito que leva a congregação e outro Espírito para aqueles que chegaram agora e que ainda andam em certo tipo de carnalidade. O mesmo Espírito que me instrui para pregar, que me equipa no ministério, é um Espírito que pega o bebê dessa igreja no colo e diz para ele, eu sou contigo, não temas. É um Espírito só, diga aí comigo, é um Espírito só. E Paulo está colocando isso como princípio, ele diz, não somos estrangeiros e peregrinos. E o que é se comportar como estrangeiro? Veja, talvez você não tenha tido ainda a experiência, talvez você tenha tido a experiência de sair da sua nação e ir para uma nação estrangeira. Eu posso te dizer o meu feedback do que aconteceu comigo em 2014. Eu tinha o desejo de ir para uma conferência nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Broken Arrow, no interior de Oklahoma, né?
um lugar um pouco distante, e eu nunca tinha ido, não falo inglês, então eu fui ao consulado, aquela pressão, e a gente fez o passaporte, o visto também, e tudo deu certo, graças a Deus. Mas eu me lembro que na hora de ir, eu não tinha dinheiro para ir, não sabia como ia. A primeira coisa que eu fiz, por causa do relacionamento que eu tenho com Deus, né? Eu aprendi que coisas que eu não tenho, elas vão chegar pela fé. Diga, vai chegar. Olha para quem está do seu lado, diga assim, vai chegar. Diga, amanhã está na sua casa. Eu tinha um desejo, uma inspiração divina para estar naquele lugar, para me expor a palavra de Deus, do meu pai na fé, irmão Kenneth Reagan, né? E eu queria acessar aquele lugar, mas eu pensava, eu não conheço ninguém, eu não sei como ir, mas de repente aquilo ficou ativo no meu espírito, e eu tinha aquela nota no espírito, eu disse, eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Então eu não sabia nem que tipo de companhia aérea voava para os Estados Unidos, eu não sabia que tipo de companhia aérea ia para aquela região dos Estados Unidos, mas sabe de uma coisa, eu decidi abrir na tela do meu computador, que naquela época era um computador muito ruim, ele tinha aquela tela quadrada, você se lembra disso? Aquela tela quadrada, e a gente tinha aquela internet de escada, não, 2014 não, né? Estou brincando. Então a gente tinha aquela tela quadrada, eu tinha ainda. Às vezes ele pegava, às vezes não. Eu abria aquela lateral, dava uns tapas nele ali, passava uma borrachinha na placa. Você já deve ter feito isso. E aí, de repente, ele pegava de novo aquela tela dele. E eu decidi colocar ali a imagem de um avião no papel de parede do meu computador, né? Porque eu disse, bom, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho o pai que é dono do ouro da prata. E eu tenho a inspiração. Mas se você não está familiar à comunhão com o Espírito Santo, você diz, quem sou eu? Eu só estou aqui na Praia Grande, quem sou eu? Eu não tenho R$1, quanto mais $1. Não é verdade que é 5 vezes mais, aleluia. Né? Então, eu ficava com aquela inspiração, e eu ligava aquele computador e, por inspiração, eu nem sabia que tipo de companhia aérea, não tinha essa expertise de entrar no Google, ver qual eram os hubs das companhias aéreas, qual voava para cada lugar. Não, eu simplesmente fui inspirado, peguei na tela do meu computador um avião azul, né? E eu coloquei ali e fiquei orando, eu dizia todos os dias para aquele computador, eu vou subir em você, você vai me levar para o meu destino, eu vou subir em você, e você vai me levar para o meu destino. Pai, obrigado, porque você é bom, você é dono do ouro e da prata, Pai. Eu me apropriei da palavra de Deus. Agora, se você não está familiar à aliança com Deus, se você, ainda que esteja na vida cristã, se coloca como alguém segregado, não, eu nem tenho conhecimento, não, eu nem tenho experiência com Deus, não, eu sou nascido de novo há tão pouco tempo. O Atos, no capítulo 10, diz que Cornélio estava ali também, primeiros minutos dele nascido de novo, ele temia Deus, mas ele não tinha prática espiritual, ele não tinha experiência espiritual, mas quando o Pedro chegou para pregar, imediatamente o que acontece é que ele foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas, e ele ainda tinha levado amigos para a sua reunião. Veja, ele se tornou líder de uma congregação, eu estou parafraseando, havia muitas pessoas na casa dele, tinha culto na casa dele. Quem era ele? Um moço que acabou de se converter. Deus pode levantar você do 0 ao 1000, só porque você considera ele como pai na sua vida. Não é sobre tempo, e eu quero dizer que o tempo, ele traz experiência é uma nota muito importante, claro que é, mas às vezes Deus vai quebrar as regras, porque alguém o considerou como pai e vai viver uma experiência que nunca tinha vivido ainda na vida. E eu me lembro que quando chegou perto daquela viagem, o que aconteceu é que eu recebi aquela passagem, fui para aquela conferência. Quando eu cheguei no aeroporto, eu ia voar sozinho para Chicago, e de Chicago ia pegar uma outra conexão para Broken Arrow, né? Uma cidadezinha de Oklahoma, do interior de Oklahoma. Então, o que acontece? Eu nunca tinha falado inglês, mas a primeira coisa que aconteceu no aeroporto, que quando eu pisei ali e vi o avião ali posicionado para a gente embarcar, né? Ele era aquele avião que eu coloquei na tela do meu computador. Era o mesmo avião. Eu nem sabia que existia uma empresa chamada United, né, que levava para os Estados Unidos. Eu não sabia nada sobre isso. E quando eu pisei ali, que eu olhei pela janela, era aquele mesmo avião, era a mesma imagem. Deus vai trazer imagens para você, e você vai se familiarizar com Deus nesses dias, por imagens que Ele vai colocar na tela do seu computador, no papel de parede do seu celular, diante dos seus olhos. Você vai provar de uma experiência com Deus que você não provou até agora. Eu subi naquele avião, e quando eu cheguei em Chicago, foi a primeira parada, eu tinha que fazer aquela passagem pela imigração. E para quem nunca foi, ou para quem já ouviu falar, ou para quem já foi e passou por essa experiência, esse é o momento mais delicado da viagem de alguém que está indo para uma terra estrangeira. Seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro lugar do mundo, você vai ter aquele coração acelerado para dizer, meu Deus, o que vai acontecer na imigração? Quando se trata dos Estados Unidos, nós temos essa nota um pouco mais acentuada ainda, porque eles têm a fama de serem aquelas pessoas bem duras no momento da imigração, né? E a gente fica escutando as histórias.
Muitas pessoas voltam, nem conseguem entrar na nação. Agora veja, eu tinha um passaporte. O passaporte era o quê? O visto, inclusive. Não só o passaporte, mas o visto. A minha nação estava me autorizando. Aquela nação também me autorizou. Agora eu estava diante de cabines de homens ali. Mas eu estava me sentindo um peregrino estrangeiro. De fato, a respeito daquela nação, eu era estrangeiro, né? Agora, muitas vezes nos sentimos assim, ficamos com medo, porque nós estamos, mesmo com um passaporte carimbado com visto para acessar o reino de Deus, nós ficamos sendo intimidados por estruturas naturais, por bases que foram colocadas aqui na terra, talvez por uma certa intimidação que está dizendo para você, aqui na sua garganta, você não pode, você não vai conseguir, essas coisas não são para você. Quem você pensa que é para viver esse tipo de experiência com Deus? Mas eu quero te dizer o que o apóstolo Paulo disse para essas pessoas: agora vocês todos têm acesso, e não tem mais estrangeiros e peregrinos, agora todos são filhos e fazem parte do mesmo reino. Eu tinha muito medo, muito questionamento, e o moço começou a falar um pouco alto comigo. Ele era muito alto, ele era maior do que eu, e ele estava ali dentro, eu não falava uma palavra em inglês, e o que me ensinaram foi o seguinte: olha, quando você chegar lá, eles vão começar a falar, é importante que você fale para ele quanto dinheiro que você tem, e eu não sabia falar quanto dinheiro eu tinha, né, em inglês, e é importante que você diga assim, quando eles começarem a falar, que você não fala inglês. Então no inglês sorry, I don't speak English, né, eu não falo inglês. Então eu fiquei decorando aquilo por quase um ano, né, I don't speak English, I don't speak English, I don't speak English. Como aquela música que eu cantava, né? Porque eu sou de 83, eu cantava aquela música The Books on the Tables. Né? Você também? Então, eu fiquei decorando e eu cheguei lá, eu olhava o passaporte, quando a intimidação vinha, eu dizia, I don't speak English. E ele começou a me entrevistar e falar muitas coisas, e eu disse assim para ele, sorry, I don't speak English. E ele bateu a mão na mesa, bem forte. Ele disse assim, this is America. Eu disse, meu Deus, o que ele está falando? A minha perna começou a bambear, eu comecei a ficar, acho que minha pressão subiu, eu não sentia mais na minha boca, estava adormecendo. Eu não tinha ninguém para me pedir ajuda, conselho. Era só eu e o Espírito Santo, mas eu aprendi que eu e ele somos maioria. E dentro de mim eu tinha aquela nota, quem me trouxe até aqui me coloca lá. Eu olhei para o céu, para aquele teto, eu vi uma placa. E quando eu vi uma placa, eu nem sabia o que ele estava perguntando para mim. Mas eu falei assim para ele, manager. Porque na placa que eu estava em cima de mim, estava escrito manager. Só que eu dei uma americanizada. Eu disse, manager. Aí ele, wow, manager? Eu disse, yes. Você vai ser estrangeiro até se comportar como um. Porque se você está habilitado, você vai entrar na promessa que Deus tem para você. E ele disse, manager? Falou de novo, eu disse, yes. E eu olhei para outra placa e disse, acho que eu vou ter que tentar mais alguma coisa. E na outra estava escrito assim, em português eu leio assim, security. Mas eu dou uma americanizada. Não que esteja correto, ok? Security. E eu disse, manager security. Ele disse, ok. Pam. Às vezes, tudo que você precisa é confiar nas instruções que você carrega e se apropriar da unção que te equipa. E ser um pouco ousado para abrir portas que parece que vão fechar, mas que você precisa entrar nelas. Você pode dizer, mas como é que eu vou acessar? Experimenta o dom de línguas. Né? Tem portas que estão fechadas que vão se abrir quando você for mais ousado e provar da graça que tem na sua pátria original. Bom, quando ele me disse, this is American, ele estava me dizendo, não adianta você falar para mim que você não fala inglês. Você está na minha pátria, na minha nação, e aqui você vai ter que falar alguma coisa na minha língua. Porque não sou eu que tenho que te entender, você que tem que me entender. Então muitos crentes estão assim, Senhor, você me entende? Pai, você me entende? Senhor, eu entro na sua presença agora. E te peço, Deus, ó, tenha misericórdia. Ele não entende. Onde é que você estava até agora que não estava na presença, se você é crente? Então, às vezes você é igreja, está debaixo do sangue de Jesus Cristo, nasceu de novo, mas se comporta como um peregrino estrangeiro. Então as portas estão fechadas, não é porque Deus está resistindo você, mas é porque você não se apropriou, não se familiarizou do seu Pai Celestial para entrar nas estações que Ele já inaugurou sobre a sua vida. Né? Então isso é tão importante que isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Se nós olharmos para o que está escrito em seguida, Efésios 2, alguém está recebendo alguma coisa aqui hoje à noite?
versículo 21. Efésios capítulo 2, versículo 21. E você sabe que depois de muitos anos, eu estou agora em 2019, e eu fui para uma conferência em Dallas, e eu fui para ficar 5 dias naquela conferência, e logo em seguida eu voltaria para o Brasil, e no outro dia nós sairíamos, eu e Shirley e as crianças, de férias, né, para Orlando. Então eu estava em Dallas, voltei para o Brasil, e saí de férias um dia depois para Orlando. E durante aqueles dias em Dallas, haviam alguns brasileiros ali, e uma daquelas pessoas que estavam ali, ela, inclusive, uma daquelas pessoas estavam com amigos nossos de ministério e pediram carona para nós. Não eram nossos amigos aquelas pessoas, nós estávamos com amigos daquelas pessoas no nosso carro, e nós demos carona para aquele casal que eu não conheço, né? Nunca estive junto, mas eles estavam lá, e de repente aquela mulher me ouviu falar que eu voltaria para o Brasil num dia, e no outro eu voltaria para Orlando, e ela disse assim: não vai entrar, você não vai entrar, eles não vão deixar você ir e voltar, por que você vai e volta? Não, você não vai entrar. E aquilo ficou como um demônio. Meu Deus, eu estraguei as férias da minha família. Meu pai, por que eu vim aqui nessa conferência? Estava tudo programado para as férias, essa conferência veio como um presente de Deus para mim, por que eu fiz isso? E o diabo me intimidando o tempo todo, e eu passei 1 dia, 2 dias, 3 dias, ouvindo a voz do capeta aqui, falando que eu não entraria, não voltaria, e eu segurei aquilo, não falei para a Shirley, não falei para ninguém, fiquei com aquilo aqui dentro, e voltei com a minha família para o aeroporto, depois que cheguei no Brasil, um dia depois, entramos no avião, desembarcamos, se não me engano, aquela conexão, aquele voo me levava para Miami, eu ia para Orlando. Então, quando descemos em Miami, o diabo estava ali: não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. E eu me lembrando, eu tenho um passaporte, eu tenho visto, está tudo certo, nunca fiz nada errado, eu vou entrar. O diabo estava ali: não vai entrar, não vai entrar. Eu falo: pai, obrigado, porque você abre portas, abre caminhos, você me trouxe até aqui, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. E quando eu cheguei na fila, eu estava naquela fila da imigração, e aquele lugar é um lugar que a fila é muito grande, né? E haviam 2 ou 3 filas, umas filas muito grandes, e tinha um americano sinalizando, uma espécie de segurança da fila ali, organizador da fila, e ele estava: this line, falando qual era a linha, né? E ele gritava: line, line, para a gente ir, apontava. Quando ele apontou, eu estava naquela guerra espiritual, ele não sabia, mas eu estava lidando com o diabo, então eu olhei para ele, mas meu olho estava um pouco embaraçado, né? E aí ele apontou para uma linha, e eu achei que ele tinha apontado para uma, mas era para outra que ele estava apontando. E eu peguei a mão da minha filha, do meu filho, minha esposa atrás, eu disse: vamos, é essa linha. Quando eu entrei naquela linha, o que acontece é que não tinha ninguém. Eu já achei estranho, porque geralmente quando um brasileiro chega nos Estados Unidos para fazer imigração, você, de repente, dependendo do lugar que você vai desembarcar, né, a imigração, você vai ficar ali por volta de 1 hora naquela fila, não é nem um pouco confortável, você fica ali com as crianças, depois de uma viagem, geralmente você chega lá de manhãzinha, 5, 6 da manhã, e eu pensei: meu Deus, não tem ninguém nessa fila, o que está acontecendo, que eu nunca passei por isso, não tem ninguém nessa fila, e eu estou ali, só ouvindo Deus, e o diabo me intimidando, e eu segurando a palavra, eu vou entrar, e não tem ninguém. E diz que quando eu passei, pastor Douglas estava viajando com a família dele também, e ele obedeceu à instrução do moço, ele viu o moço apontando para outra linha, que eu não vi, para mim ele apontou para outra linha, mas ele apontou para nós dois a mesma linha, mas a sinalização que eu entendi foi outra, né? E aí eu fui marchando, e fui, e fui marchando, né? E eu estou vendo que não tem ninguém atrás de mim, eu olhei para trás, eu não vi o pastor Douglas atrás, não vi a pastora Juliana, não vi as crianças, e fui embora. Cheguei lá no agente da imigração, sem fila nenhuma, isso nunca aconteceu. Ele olhou e falou assim para mim alguma coisa, né, que eu não entendo até hoje. Ele disse assim, ó: this line? This line? Aí eu disse assim: yes. Ele: this line? Mais uma vez, eu disse: yes. Aí eu falei aqui, ó: sir, eu fiz assim: sir. Eu falei eu falo em português e inglês ao mesmo tempo, viu, gente? Falo assim: aquele sir. Speak, come on, this line. Aí ele: yes. Aí ele: ok. Welcome to America. Aí entrei, e quando eu passei pela cabine, eu olhei, eu entrei pela fila de diplomata. Meu companheiro de viagem obedeceu às instruções. De fato, eu tive que ficar esperando ele quase 1 hora lá fora. Não é? Mas por que eu estou mostrando isso para você? Porque às vezes o que você precisa é segurar a comunicação que o seu pai tem para você. Não que pessoas aqui fora estão te comunicando.
Porque às vezes você está no meio de cristãos, mas eles estão falando incredulidade para você. E estão querendo te deixar estranho, andando como um peregrino aqui nessa terra. Mas quando você é familiar, quando Deus é família com você, você se agarra à palavra dele, você não abre mão desse lugar que a palavra vai te levar. E porque eu fiquei com a palavra do meu pai, que me abre acessos e que não fecha, sabe o que aconteceu? Não é que eu passei pela imigração, eu passei pela fila de diplomatas. E de fato eles não sabem, mas eu sou um embaixador de Cristo aqui na terra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, versículo 21, vamos ler só o 21 para acelerar, né? A Bíblia diz aqui, olha, no qual todo edifício bem ajustado cresce, diga comigo, cresce. Então veja, Paulo estava ensinando que eles precisavam se comportar como filhos e serem familiares a Deus, porque senão eles não cresceriam. Quando você se relaciona com um Deus, né, e pode ser que você pense assim, eu amo o Senhor é bom, né? E às vezes as pessoas falam assim, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer assim, que Ele é amor, mas que a outra face da moeda de Deus é que Ele quebra todo mundo, que Ele destrói tudo, porque as pessoas usam essa expressão muito corriqueira. Você sabe, Deus é amor, né? Mas Deus é fogo consumidor. Naquela expectativa assim, sim, Ele é bom, mas Ele pesa a mão quando Ele quer. E não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus, de fato vai ser do jeito de Deus, e o jeito de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Você já andou com uma pessoa que não é agradável? Eu já. Isso é bom para você? Então tem muitos cristãos que fogem de Deus, porque eles não se relacionam, então não é agradável. Porque quando você se relaciona com uma regra, não é agradável para ninguém. Você vai no banco, e você tem uma fila. Eu sou o doutor regras, né? Então, se eu estou na fila do banco, você já viu que tem pessoas especialistas em quebrar a fila? A fila é para a direita, a pessoa faz a fila para a esquerda. E eu paro na fila e fico olhando, eu começo a me coçar, porque eu não conheço a pessoa, não vou lá, né? Escuta, você está no lugar errado da fila. Eu fico ali esperando quem? Um funcionário do banco ajeitar aquela fila. Mas eu estou ali, né? Então, às vezes você está naquela fila e você fica naquela situação, e as regras são para nos guardar num lugar coletivo como esse, é bom que tenha, mas nem sempre você gosta de ir no banco. Por quê? Porque você tem que passar por aquela porta maldita, que não é a porta da esperança, não é? Que aquilo você põe o seu celular ali, depois sua mão fica presa ali dentro, e você não consegue mais pegar a sua mão ali, parece o Edward, Mãos de Tesoura. Tem esse filme, você já assistiu? Não é? Então, aquilo o banco é bom online, aleluia. Você faz o Pix, recebe na hora. Você já dá o seu dízimo, a sua oferta e fica feliz vivendo a sua vida. Não é? Viu? Aleluia é mais alta do tesoureiro, vocês ouviram? Então, você vai para aquela fila e você vê que tem... a gente não gosta de coisas assim, né? Muitas regras, a gente não gosta. Regras são bons? São necessárias? São. Mas você não vai se relacionar com um banco até que um gerentão chama você para tomar um café. Aí você diz assim, agora eu quero ir no banco. Que agora eu vou no Select. É ou não é? Porque quando você está lá naquela fila, com todo mundo junto reclamando, aí você olha até aquelas cadeirinhas com café, você fala assim, por que eu não estou ali, estou aqui? Mas quando a fase muda, aí você diz assim, agora eu quero ir hoje eu vou no banco. Você vai no banco segunda, você vai terça, você vai quarta. Naquele dia que o diabo está intimidando, você se lembra que você você tem uma classificação boa no banco, você nem tem dinheiro aquele dia, mas você tem a classificação. Aí sem dinheiro, porque você tem a classificação, você vai lá e senta. Não, só vim conversar, está tudo bem? Queria tomar um cafezinho. Qual é o investimento que eu posso fazer? Você sabe como é que filho se comporta? Desse jeito. Quantas vezes que você ficou intimidado porque não tinha dinheiro e você se comportou como um peregrino estrangeiro? Você sabe que apesar de você não ter dinheiro hoje, ou quem sabe ontem não teve, uma estação da sua vida, Deus continua sendo dono do ouro e da prata? Ele não está em crise no céu pensando, como é que essas pessoas vão viver? Eles não têm dinheiro, as coisas estão muito caras, o negócio... Não, para ele está tudo funcionando muito bem, e ele está te trazendo para a igreja para que você se comporte como um filho. E às vezes o dinheiro está faltando aqui, mas você se lembra, eu tenho uma classificação elevada no céu. Qual é o lugar maior no céu para o filho de Deus? Filho, eu sou filho. A classificação elevada não é eu sou pastor, eu sou filho. Você pode não ser pastor, mas você é filho. Somos todos temos uma classificação VIP no céu. Aí você vai sentar em lugares, mesmo sem dinheiro, e você diz assim, a pessoa vem, pois não, senhor, quer alguma coisa? Não, só estou dando uma olhada.
Uma olhada. Você quer isso aqui? Deixa eu ver aquele ali. Quanto custa aquele ali? 5 mil, 10 mil. Ai, que bênção. Muito bom. Então, hoje tem uma promoção. Ai, já vou embora, porque eu não gosto de negócio de promoção atrás de mim. Eu nem tenho, nem sou alto. É promocinho. Não é? Você já percebeu? Às vezes você tem tanta consciência de filho, já vem 3 na loja atrás de você. Ai, comprar isso, parcela em 12 vezes. Hoje está na promoção. Vamos embora, Chile, vamos embora dessa loja, vamos embora. Eu nem tinha para comprar dinheiro em 10, nem em 15. Mas eu sou filho. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Paulo estava pregando isso a eles, dizendo assim, olha, cuidado para vocês não deixarem de crescer, e o crescimento não vem porque você tem dinheiro, o crescimento não vem porque você tem um bom currículo, que você tem amigos muito bons na terra, não, o crescimento vem porque você tratou Deus como pai, e você se relaciona com Ele, agora Ele é familiar a você. Você tem tanta consciência de quem Deus é, que você é um com Ele, que você senta nos lugares que o mundo está dizendo assim, você vai sentar nesse lugar, você diz, eu mesmo, sou eu que vou entrar e vou sentar ali. Sabe o que vai acontecer com você quando você se comportar como filho? Tem lugares que seu dinheiro não pode nunca te levar, mas a graça vai te colocar sentado lá. Davi não tinha o potencial, o porte, nem o lugar, mas sabe que ele tinha relacionamento com Deus. De modo que quando você vai lendo os capítulos de Samuel, você olha o próprio Samuel ficando espantado com o temor e com a dedicação de Davi. Onde é que ele aprendeu aquilo? No campo, cuidando das ovelhas. O que ele fazia? Ele cantava salmos, ele fazia músicas para Deus. Você sabe que quando você vem aqui no culto, você começa a cantar, você está se relacionando com o Espírito Santo, com Deus, através da adoração. Tem pessoas que só cantam o final da música, né? Então, Senhor, Tu és bom, a música está cantando. Ele fica bom para sempre. Só pega, porque fora da igreja nunca cantou nada na vida. Não sei cantar, não gosto de cantar, mas agora tu tem que aprender. E tem que trocar a incredulidade pela fé. Porque daí você vai crescer na sua vida, porque agora você se relaciona com Deus da graça. Você entende? E Paulo estava dizendo assim, o problema de vocês não é porque vocês são gentios, agora tem aqueles gentios, tem aquele povo que chega na igreja que se faz de vítima o tempo todo, eu não tenho, eu não posso, não sei como é que vai acontecer, quem pode me ajudar, quem poderá me defender? Eu não sabia que existe crente chapolim. Eu pensei que era só no SBT que tinha chapolim colorado, mas tem na igreja também. Oh, quem poderá me defender? Era ele que falava isso? Chapolim era ele, né? Chapolim colorado, né? Então veja, tem muitas pessoas assim, não sei como é que vai... Tira esse bico da boca. Coisa feia. Você tem boca, não tem bico. Quem tem bico é pato. Não é verdade? Então, você não se comporta como filho, por quê? Porque você fica o tempo todo naquela vitimização. Não sei se é da vontade de Deus para mim, quem me dera. Sabe o que é isso? É falta de aliança, de relacionamento. Mas eu vou à igreja há 20 anos, eu ainda me sinto indigno. Sabe o que é isso? Você se relaciona com regras e não com Deus. Mas a propósito do Evangelho é te ensinar a se relacionar com Deus, com o Espírito Santo. Né? Você entrou, você veio com a sua roupinha aí, você passou pela porta. Quem é que estava lá fiscalizando a sua roupa hoje na hora da entrada? Tinha alguém dizendo para você, você não pode entrar, você pode. Você não pode entrar, você pode. Então os judeus queriam fazer isso. Mas o apóstolo Paulo pregou. Ele disse assim, todos agora têm acesso ao Pai. Não tem mais segregação não. Você é filho, eles também. O que você tem acesso aos privilégios, ele também tem. Agora, como é que nós vamos olhar? Veja o que Efésios capítulo 3, você está aqui ainda, diga aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz, por esta causa me ponho de joelhos. Veja que o apóstolo Paulo está orando, não só orando, mas orando de joelhos. É uma oração grave e urgente, né? Ele está orando pelo quê? Ele está orando de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Mais uma vez, primeiro ele prega e agora ele ora para quê? Para que o que ele pregou caia como revelação para os cristãos que estavam ali em Efésios, né? Naquela região. Qual era a oração que ele fazia? Ele estava orando para que o povo compreendessem de fato que eles são família de Deus. Diga, eu sou família de Deus. Uma das coisas mais estranhas que aconteceu comigo quando eu entrei na igreja é que as pessoas me chamavam de irmão. E às vezes, irmãos, tem um irmão que você fala assim, esse aí é bacana, eu queria mesmo ser irmão dele. Mas tem algum que você fala assim, quem? Irmão, não combina comigo. E você diz, por que crente se chama de irmão? Quem antes de ser crente não ficava com o ranço disso? Irmão, não ser irmão de ninguém. Irmão, que história é essa de irmão? Não ser irmão de ninguém, né? Então, a Bíblia está dizendo que essa falta de conhecimento de que Deus é o Pai,
dessa grande família nos impede de crescer, e por isso somos irmãos. Inclusive Jesus, o nosso irmão mais velho, né, o primeiro de todos, nos fez muitos aqui, somos família de Deus. E Paulo estava orando, olha, eu me ponho de joelhos para orar, para que vocês de uma vez por todas entendam que vocês são família. Sabe quando é que o dinheiro vai faltar? Quando a consciência de paternidade falta. Sabe quando é que a cura não vai chegar? Quando a consciência de paternidade não se manifesta, não está ali instalado naquele cristão. Sabe quando o desânimo vai chegar, quando a depressão vai chegar? Quando a consciência de paternidade não estiver ali naquela pessoa. O que nós precisamos nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo de ponta cabeça? Precisamos nos lembrar todos os dias que o Deus que criou os céus e a terra, Ele é tão grande para fazer tudo o que Ele fez, mas Ele se reduz, ou colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos fazer um com Ele, para ter intimidade com a gente. Ele é o nosso Deus, mas Ele é o meu Deus. Sabe, então, nós precisamos provar e ter experiência com Deus do que pode acontecer com a nossa vida quando nós nos relacionamos com Deus. Existem muitas pessoas sentadas nas cadeiras das igrejas que vão domingo após domingo, culto após culto, e sentam ali e esperam a palavra e saem, e depois depois da semana começa, nem pegam a Bíblia mais de novo. Como elas estão servindo quem? Elas estão servindo a si próprias, o seu próprio umbigo. Elas são culpadas disso? Claro que não, mas nós estamos inclinados a esse tipo de coisa, porque nós aprendemos as bases do natural, e elas são fortes. A Bíblia nos ensina que existem esses dois mundos, o espiritual e o natural, o sobrenatural e o natural, né? Então, você é filho de Maria, de José, não sei qual é o nome do seu pai e da sua mãe, você foi criado numa terra, numa cidade. Essas bases naturais, elas nos acompanham todos os dias. Talvez você se relaciona com o seu cartão de crédito todo dia, mas não se relaciona com Deus todo dia. É por isso que você está usando mais o crédito do que o débito. Não é? Talvez você se relacione com o seu marido, com a sua esposa todo dia, mas não se relaciona com Deus todo dia, por isso tem crise na sua casa. Talvez você se relaciona com o seu patrão todo dia, mas não se relaciona com Deus todo dia, por isso que está quase sendo mandado embora. E nós tratamos o relacionamento com Deus como algo assim muito superficial, porque nós não vemos, nós não tocamos, Ele não é alguma coisa palpável, é pela fé. Diga, é pela fé. E quando nós não nos apropriamos desse relacionamento, nós não temos essa comunhão e viramos frequentadores da igreja. Aí as pessoas dizem assim, ai, eu era isso, eu era aquilo, eu ia naquela igreja, eu tomava aquela hóstia, hoje eu fui liberto. Mas você vive como aqueles. E não estou falando mal de ninguém não, mas é porque eu me lembro da minha experiência. Eu sentava na igreja, que minha mãe me obrigava a ir, e eu fiz crisma, catequese, nada. Eu não estou falando mal de ninguém. Quem está comigo, gente? Amém, eu respeito todo mundo, eu estou contando a minha experiência. Eu sentava ali, eu não entendia nada que o padre falava. Nada. Mas sabe qual foi a diferença quando eu vim para a igreja cristã, protestante, quando eu me tornei um cristão evangélico? Eu fui para o culto, eu continuei não entendendo muita coisa, porque eu cheguei ali, eu não entendia muita coisa. Aqui fora, mas aqui dentro eu tinha um sim de Deus me trazendo de volta para a congregação no próximo culto. Eu não entendia muito o que o pastor pregava no primeiro dia, no segundo dia, mas a impressão que eu tinha é que aquela mensagem que ele estava pregando era o retrato da minha vida naquela estação e naquela semana, naquele tempo. Era como se Deus estivesse no quarto dele, contar toda a minha vida para ele, e ele vinha para o púlpito e agora ele contava para mim. Por quê? Porque ali naquele lugar eu estava provando de um relacionamento com Deus vivo e não com Deus morto. Porque as pessoas às vezes, elas têm temor e reverência a Jesus, né? E elas vão até a um lugar fazer algum tipo de culto a Deus, mas quando você chega naquele lugar, aquela primeira aparência que tem, e por educação, não estou falando mal de ninguém, por reverência, pelo ensino que é dado, né, transmitido, tem aquela imagem enorme, gigantesca de Jesus Cristo na cruz, com aquele sangue. Nós nos colocamos ali como pessoas pecadoras, mas de alguma maneira nós ficamos mais naquela responsabilidade de ajudar Jesus do que a gente ser ajudado por Ele. Até porque quem está ensanguentado naquela cruz é Ele, não sou eu. Eu digo, hoje de ação, coitadinho, meu Deus, não dá para a gente tirar ele daí, não. Alguém pode ajudar a gente? Pega essa. Vocês entendem? Eu não estou falando mal de uma coisa ou outra. O que eu estou dizendo é que a nossa diferença é que a gente está aprendendo a se relacionar com Deus que nós não vemos, mas que nós sabemos que Ele está aqui no nosso meio agora. E qual é o lugar mais seguro para você aprender a se familiarizar com Deus? João capítulo 17, versículo 17. João capítulo 17, o versículo 17. A Bíblia vai nos ensinar o lugar mais seguro para a gente se familiarizar com Deus. A Bíblia diz, santifica-os na verdade. João capítulo 17, versículo 17. A Bíblia diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Diga comigo, a tua palavra é a verdade.
Bom, muitas vezes nós estamos tentando nos relacionar com Deus e não dá certo, porque as nossas bases, elas estão estabelecidas sobre o que é mentira. Então, sempre que você se apropria ou tenta se apropriar de uma comunhão com Deus, com as bases do natural, você ao invés de se aproximar de Deus, está se afastando de Deus. Fica um monte de intimidação na sua cabeça, vozes que estão tentando te puxar para trás, e aí você não consegue ceder àquela pressão, por quê? Porque você não está santificado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela santifica porque ela é a verdade. E o que é a santificação? É a separação do mundo. Então, a Bíblia está dizendo que quando você passa a se relacionar com a verdade, você é separado das bases do natural. E não é que as bases do natural não devem ser consideradas, observadas, elas estão aqui, nós vamos ter que lidar com ela. Mas de alguma maneira nós compreendemos pela fé que estamos em um lugar superior às bases do natural. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3, versículo 4, ele diz: seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele não está dizendo que o homem é sempre mentiroso, mas ele está dizendo que em relação às bases do natural, a nossa base espiritual, ela é superior. Então nós precisamos fazer o que para nos familiarizar com Deus? Nos familiarizar com a sua? Nos familiarizar com a sua? Agora, se você não abre a Bíblia na sua casa, só lamento, você vai vir na igreja há 30 anos, e não são muitas coisas que vão acontecer na sua vida. Mas Deus nunca vai fazer na minha vida? Claro que vai. Existe uma palavra muito maravilhosa, que nós somos alvos dela, que se chama misericórdia, né? E Ele tem misericórdia de nós, Ele é um bom pai. Ele não vai ficar testando você, provando você, jogando você na moinha, porque você não está tão afim assim de ler a palavra. Mas as coisas não vão ser como deveriam ser na sua vida, não é porque Deus não quer, mas é porque você não é achado nele, não está nesse lugar em onde Ele criou para você estar. E qual é o lugar onde você vai ser achado nele? Na palavra. Veja, Mateus capítulo 6, o versículo 33, eu quero que você abra esse texto aí comigo, para que você compreenda então, qual é o caráter de Deus, desse Deus que você deve chamar de Pai, o que você pode esperar dele, já que você está se familiarizando com ele, né? Eu vou só dizer esse texto, a equipe de louvor pode vir para cá, eu quero ser fiel ao tempo hoje à noite. Mateus capítulo 6, versículo 33, olha o que a palavra diz aqui: buscai, pois, em primeiro lugar o meu... Então, você sabe que quando nós buscamos, a gente vai continuar lendo isso aí, pode deixar no telão. Quando nós buscamos um reino, então, por exemplo, quando uma pessoa ela vai ser agregada, ou ela vai ser colocada em um reino, a primeira coisa que ela vai entender é a cultura daquele reino, né? Em qualquer filme que a gente assiste, daqueles filmes antigos, na proposta de reino, então você vai ver que de repente aquela pessoa, para viver bem ali, ela vai ter que se apropriar da cultura daquele reino. Então, o céu é um reino, e nesse reino tem uma cultura, e a cultura do céu é revelada por meio da sua... Não é? Então, a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos buscar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar ou em primeiro lugar? Em qual lugar, igreja? Não, todos juntos, em qual lugar? Agora, amanhã, quando você vai sair para trabalhar, você busca a cultura do reino para a sua semana em primeiro lugar, ou só se lembra dela no próximo domingo, depois de uma semana dando tudo errado? Eu estou cansado de ver crente reclamando da vida, né, orando para que coisas aconteçam, mas eles não se relacionam com Deus. E com regras você não vai muito longe. E eu não estou falando mal de regras e princípios que a gente precisa observar. O que eu estou dizendo é que um conjuntinho de regras, em você sentar na cadeirinha da igreja, um domingo após o outro, não vai trazer, a cadeira da igreja não é uma vara mágica que você vai fazer 3 pedidos. Eu nem sou o Aladim saindo da lâmpada essa noite para descer daqui, colocar a mão na sua cabeça e fazer coisas que você não está recebendo pela fé acontecer na sua vida. Se eu tiver essa instrução, um dia de culto que nós temos essa instrução de impor as mãos, é porque nós estamos nesse lugar de fé para receber por transferência divina. Mas veja, ainda que você esteja diante da pessoa mais ungida da terra, se você não acompanhar aquela imposição de mãos pela fé, as coisas não vão se manifestar na sua vida. Quem nunca recebeu uma profecia que nunca se cumpriu? Aí é fácil julgar o profeta, mas por que você não se julga? O quanto você está andando exposto à palavra? O quanto você se apropriou da cultura do céu? Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Nunca vai entender. Você não entende até se apropriar, porque depois que você se apropria, você passa a ter revelação. E não é sobre o entendimento natural, mas é sobre revelação divina. Uma vez que você tem o Espírito Santo dentro, os olhos do seu entendimento vão se abrindo à medida que você vai abrindo a palavra. A Bíblia diz que um dos ministérios do Espírito Santo é que ele é professor. Diga aí comigo, ele é professor. Você talvez nunca tenha tido experiência, mas eu quero te garantir que quando você orar e abrir a Bíblia para ler a palavra, o professor Espírito Santo vai estar com você ali te ensinando o que você deve receber por aquela inspiração. Quem sabe você lê 1000 livros, já leu 1000 livros esse ano, 100 livros esse ano, mas não abre a Bíblia, não começa o seu dia com a Bíblia, está tudo errado. Qual é essa evidência? Infelizmente, a igreja está cheia de gente que vive
como se o natural fosse superior ao sobrenatural. Mas essa não é uma verdade. E o que vai nos trazer segurança para fluirmos no sobrenatural? A palavra. E eu conheço pessoas que querem ser muito espirituais, mas não querem ter muito tempo de leitura com a Bíblia. Ou não é sobre muito tempo, mas não querem ter comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus. Agora, João 17 diz que Jesus orou: santifica-os. O que é? Separa eles do mundo pela sua palavra, porque a sua palavra é verdade. Cada vez que eu estou aqui abrindo os textos da Bíblia e eu estou lendo a Bíblia, o que acontece? O Espírito Santo está me separando das bases do natural e me colocando naquele lugar de inspiração, onde as coisas vão acontecer na minha vida. Eu quero te dizer o que está escrito aqui em Mateus 6,33, que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, diz o quê? Que as demais coisas vos serão. Eu quero que você ouça isso, não responda para ninguém, só pense sobre isso comigo. Você tem vivido acréscimos divinos? Porque o caráter do nosso Pai é acrescentar, mas às vezes nós vivemos como se ele fosse um tirano que tira. Quem sabe você vem à igreja nessa noite, o pastor Douglas estava aqui fluindo, ensinando sobre dízimos e ofertas, você diz assim: estou precisando tanto, vou dar. Porque você vive sem se familiarizar com Deus, não se relacionou com Deus, não conhece a palavra. E você não entendeu ainda que a maneira que Deus vai acrescentar na sua vida é você andando pela fé no que a palavra revelou para a gente. A Bíblia diz que é melhor dar do que... A maneira que Ele encontrou para abrir o caminho para você receber é fazer você dar pela fé. Às vezes você vai ser chamado para dar semente, às vezes você vai ter que dar um pulo de ousadia. Você sabe que às vezes eu estou num culto e o culto está bem tranquilo e de repente eu fui para aquele culto intencionalmente. Eu disse assim: esse culto é aquela virada de chave e não importa quem vai pregar, eu vou receber as respostas que eu vou precisar. E eu vejo que o culto começou e eu estou ligado e conectado, aquelas respostas não vieram, mas sabe de uma coisa? Eu me levanto e saio correndo. Ou eu começo a dançar e a gritar, ou eu começo a orar em línguas fervorosamente. Por quê? Porque não importa quem está pregando, não importa quem está do meu lado, eu tenho um Pai que me vê, está comigo naquele culto, e Ele sabe que eu vim buscá-lo, eu aprendi a me relacionar com Ele, eu não saio daqui de mão vazia, eu vou receber o que eu vim buscar. Não depende de você. Às vezes as pessoas perguntam para mim: você consegue fazer isso desse jeito? Você consegue fazer isso daquela maneira? Eu me lembro que quando ainda era um líder de louvor na igreja, né? O Espírito Santo começou a me ensinar. Às vezes nós chegávamos na minha primeira fase ministerial, eu não tinha base do conhecimento me acompanhando. E eu me lembro, David, que eu chegava na igreja, a equipe de louvor estava ali, não tinha escala, era sempre a mesma equipe, a gente estava ali todos os cultos, todos os dias, né? E a gente chegava ali, e ali no púlpito, eu dizia assim para eles: vamos começar a primeira música, essa música aqui. Aí eu soprava. Aí os músicos começavam. Aí a gente sentia, eu tinha que sentir o espírito da igreja, para depois eu tentar acertar a próxima música do repertório. Mas o Espírito Santo me corrigiu, ainda um jovenzinho na igreja, disse assim: rapaz, você está orando pouco. Você tem que chegar aqui com a medida, não é a igreja que vai trazer a medida, é você que vai dar. Você já viu que tem pregadores, pessoas, que elas ficam um pouco intimidadas e elas começam a orar, e eu tenho um ranço sobre isso. Às vezes, irmãos, nós estamos no culto e alguém está pregando, ou alguém está fluindo, alguém está fazendo alguma coisa, né? E a pessoa... Bom, vou descer. E a pessoa começa a... Irmãos, abre a boca! Irmãos, fala isso! Quem tem que abrir a boca é o pregador. Se eu estou aqui sentado e não quero abrir a boca, o problema é meu. Mas muita gente se move pelo que sente e não tem uma nota para dirigir aquele culto. Agora, se eu tenho uma inspiração divina que eu recebi por relacionamento, você pode fazer cara de demônio para mim, eu vou permanecer na palavra. Eu não preciso de glória a Deus, aleluia, ninguém correndo, eu não preciso de um grande final, nada disso. Eu preciso só seguir a inspiração divina. Deixa eu pegar um texto bíblico aqui para mostrar para vocês. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16, no versículo 20, que eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Ou seja, eles tinham, e eles estão eles estão na nova aliança, mas a Bíblia nos ensina, né, em Marcos, no capítulo 16, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado.
Então eles não tinham como ter uma nota como nós temos. E a gente diz aqui, né? Rapaz, eu tenho uma nota, eu tenho uma inspiração, eu tenho uma inclinação, uma percepção. Nós não temos essa expressão, eu estou sentindo. E não é que você não pode sentir nada, mas nós não nos movemos pelo que sentimos. Podemos sentir alguma coisa enquanto nos movemos, mas não nos movemos pelo que sentimos, porque isso pode ser um engano, e você pode ficar esperando sentir alguma coisa para se mover, e nós não precisamos sentir alguma coisa para nos mover, nós somos de uma palavra para nos mover. Eu posso não estar sentindo nada, mas eu tenho uma inspiração e eu vou seguir ela. Não é? E aí a Bíblia está dizendo aqui que esses discípulos, eles tinham um comando. Qual era o comando? A Bíblia diz aqui, olha, no versículo 15, disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então eles tinham uma palavra, que onde eles fossem e pregassem, os sinais iam acompanhar. Eles saíram e começaram a pregar por toda parte, e o que acontece é que o Senhor confirmava a palavra que eles pregavam. Às vezes você está aí e você pensa assim: meu Deus, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não tenho uma palavra. Se você se relaciona e Deus é familiar para você, ainda que você não tenha uma explicação, que você colocou ali no esboço, uma coisa toda direitinha, uma coisa muito clara, você tem uma inclinação e você diz: Pai, como você não me deu uma nota específica e clara, eu vou nos princípios da sua palavra, porque você me separou e me santificou na palavra, e eu sei que quando eu der o primeiro passo, vai se abrir para eu dar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E o que a Bíblia diz nos Salmos? A Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada para os meus e é luz para o meu. Se você não der o primeiro passo sobre a palavra, você nunca vai ter uma caminhada de sucesso aqui nessa terra. A caminhada nunca vem antes do primeiro passo. Você diz assim: eu quero ter uma caminhada extraordinária nessa terra. Sim, quando é que você vai dar o primeiro passo? Não, estou esperando Deus falar alguma coisa. E Deus está esperando você andar. Eu tenho uma palavra. Veja, o que Deus falou para você, para essa próxima fase, para esse final de ano? Você tem uma palavra? Ou você não se relaciona com Deus? Não, mas eu não entendo. Como é que eu vou entender o que Deus fala? Você vai entender. Você vai entender. Não tem como eu entrar em você e te ensinar dentro de você. A vida cristã, nós ensinamos pela palavra, nós damos base, nós tornamos o evangelho prático para que você possa caminhar nele. Mas quando você se debruça sobre a oração e sobre a palavra, não é que você compreende com a mente natural, você tem uma experiência com Deus. Quem é que ensinou Moisés a reconhecer Deus na sarça? Ele simplesmente reconheceu. Quando a nota vier, você vai saber: é de Deus. Oh, glória a Deus. Veja que eles estavam ali vitimados. Eu não vou fazer nada, Deus não falou. Não sei se vou para a esquerda, para a direita, faça alguma coisa. Mas e se eu errar? Vai acontecer com você o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 16. Porque a Bíblia diz que ele se levantou para pregar o evangelho. E ele se lembra dessa palavra, que ele lia a Bíblia, que onde ele pregasse, os sinais iam acompanhar. Você já viu alguma pregação de Paulo sem sinais? Por quê? Porque ele se santificou na verdade. Só que ele entrava em cidades que estava todo mundo com bandeira ali. Tira ele daqui, vamos matá-lo, fazendo protesto para ele pregar. Agora, irmãos, às vezes eu encontro pessoas que enquanto eu estou pregando, elas estão cutucando o nariz, bocejando, né? Eu aprendi na igreja, para ser educado, quando eu estou com sono, bocejar para dentro. Você já aprendeu isso? Né? Às vezes você está pregando e vê pessoas o tempo todo no relógio. Agora veja, você pode ser aquele tipo de gente que vai dizer assim: não, vamos repreender esse demônio, essa opressão. Deixa eu dizer uma coisa para você: o demônio está lá fora, não está aqui dentro não. O diabo. Aqui é a casa da glória de Deus. Sim, mas pessoas podem chegar oprimidas. Sim, eu e você não somos a maioria. Às vezes um culto para uma pessoa chata ficar expulsando o diabo. Porque a opressão está muito grande. Repreende calado. E o povo todo fica assustado. Meu Deus, que repressão. Aí fica: não, você tem uma palavra, segue ela, independente do que você está vendo e sentindo. Fica porque o culto estava muito oprimido. Claro, olha essas pessoas intimidadas, orando para a opressão sair. Como é que a opressão sai? Ficando na palavra. Em vez de ficar perseguindo o diabo, levantar as mãos e dizer: porque crentes que têm uma palavra, eles não se comportam como os intimidados se comportam. Eles seguem o fluxo. Qual é o fluxo? Estou no culto? Pronto, tem liberdade. Aqui eu vou adorar o Senhor, eu vou orar em línguas, eu vou receber essa palavra. Agora veja, a Bíblia diz que quando nós permanecemos na palavra, porque somos familiares, eles eram familiares de Jesus. Eles estavam familiarizados com Jesus e com a sua palavra. Bom, entramos aqui, o que nós vamos fazer? Por onde vamos começar? Vamos começar pela palavra. E porque eles começavam pela palavra, os sinais o seguiam.
Não diz que abandonou eles um dia ou outro, diz que seguiam enquanto eles ficaram na palavra. Enquanto você ficar na palavra, os sinais vão te acompanhar por onde você estiver. Você sabe, irmãos, que na minha vida cristã, no ministério, eu tenho todo dia que tomar muitas decisões, e eu sou um garotinho ainda, né? Como aquela música, quem sabe ainda sou um garotinho. E às vezes eu digo assim: Pai, você é bom, Senhor. Eu sei que essa situação está escrita na sua palavra, mas às vezes não encontrei um versículo para aquilo ainda, e simplesmente eu sigo a percepção interior, e eu vou caminhando, e de repente eu vejo o Espírito Santo confirmando aquelas palavras, aquele caminho, aquele passo que eu dei. Agora, se você não é familiar a Deus, se Deus não é pai para você, você fica pensando: não vou fazer nada, vou ficar aqui. Em Atos capítulo 16, Paulo dizia assim: eu vou pregar em Bitínia. E ele foi, porque ele não sabia para onde ir. Ele disse: eu tenho que pregar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer alguma coisa. Diga aí: eu tenho que fazer alguma coisa. Isso significa que se você chegou aqui e está parado, acabou o tempo de ficar parado. Deus está chamando você para fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa com a sua vida. Ah, mas Deus não falou. Mas é você quem vai falar, pautado na verdade. E aí os sinais vão te acompanhar, porque você ficou separado pela palavra. Chegou o seu tempo de falar, e Paulo dizia assim: bom, eu tenho que pregar, sentado aqui eu não vou ficar. Ele se levantou e disse: ah, eu vou para Bitínia. Mas quando ele tentou ir, o Espírito Santo apareceu e disse o que para ele? Não, você não vai para Bitínia. Então fique tranquilo, que se o seu primeiro passo for para um lugar que Deus não quer que você vá, ele vai aparecer para você e vai dizer: aí não. Mas como é que eu vou ouvir aqui? Não, você vai ouvir aqui. É como um farol vermelho, você fechou, você diz: não posso passar, está arranhando. É como um gato, e você fica. Se você não ousar respeitar esses comandos, você nunca vai para a próxima fase de ter esse crescimento espiritual e saber: não é de Deus isso para mim, não é de Deus para mim. Sabe, pessoas trocam de igreja, pessoas trocam de marido, mulher, pessoas trocam de emprego, pessoas trocam de carro, de casa, como se troca de roupa. Mas você precisa se familiarizar com Deus e saber, ainda que você não tenha uma palavra, porque às vezes você diz assim: eu tenho dinheiro para comprar um carro. Ah, que carro vou comprar? Senhor, fala aí. Você fica um ano com o dinheiro na conta, Deus não falou o nome do carro, sabe por quê? Porque no céu não tem Volkswagen, não tem como esses nomes todos aí que eu nem sei falar. Não é? Você quem vai escolher? Diga: eu vou escolher. Deus é bom? Imagina se ele falasse para você: você tem o dinheiro para comprar, fala um carro bom aí, eu não sei qual. Qual que fala que é? Cleninha entende, fala. Vou contar um segredo dela para vocês. Ela fica muitas horas na madrugada vendo todos os lançamentos de carro no mundo. Quem escolhe os carros lá em casa é ela. O Kia Carnival. Carnival. Esqueci aí, custa 700 mil, 680 mil, né? Agora veja, você pode dizer assim: Senhor, eu quero um Carnival. E ele diz: essa linguagem não é daqui. Carne? Não vou te dar carne não. Você vai dizer ao carro, e por causa de fé na palavra diz que você pode ter uma vida em abundância, os sinais vão te acompanhar e você chega lá. Porque eu andei a pé tanto tempo, e eu devia prestações na Caixa Econômica, vendi um carro, depois consegui outro, fiquei devendo o carro, tive que devolver o carro, e fiquei a pé. Depois chegou um outro carro, e era um carrinho bem simples. Mas sabe de uma coisa? Eu caminhava e eu tinha uma palavra. Deus me chamou para isso, não. Deus me chamou para uma vida em abundância. Não é? E eu disse assim: meu carro é novo, minha casa está quitada, minhas contas estão pagas. Só que eu não tinha carro novo, nem casa quitada, nenhuma conta paga. Mas Deus, assim comigo, ó. Eu não precisava de uma evidência externa para saber que a palavra dele era verdade. A Bíblia diz: se eu buscar a palavra em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ele se manifesta na minha vida como um Deus de acréscimos, né? Então eu comecei a dizer aos carros, e não dizer a Deus. Quando você não é familiar de Deus, você diz a Deus: Senhor, eu queria tanto uma bolacha hoje, Pai, se você me desse, ia ser tão bom. Quando você sabe quem você é em Cristo, você diz a bolacha, porque Ele já te deu uma palavra. E agora você não está esperando. Às vezes a pessoa está lá um ano e diz assim: Deus não falou a marca do carro. Não vai falar, você quem vai falar a marca? Quem está aqui? Ele é o Deus de toda a graça. Ele vai te colocar num lugar de favor, para que recursos cheguem, e você vai ter o que você disser.
Só que às vezes você está se comportando como um estrangeiro peregrino. Você diz, que bonito, ele é dono do... Olha o testemunho do pastor, entrou lá, olha, foi lá. Olha o que ele fez, meu Deus, olha, o que é isso? É dando um passo na palavra. O meu Deus é o mesmo Deus que você serve. É um Deus só aqui, meu irmão. Diga aleluia. O que Deus faz na vida do seu vizinho aí, faz na sua também. Deus não tem filhos prediletos. Ninguém aqui é estrangeiro, a aliança. Né? Aí você diz assim, mas como que eu vou perceber? Você vai perceber. Um último texto, deixa eu pôr aqui no telão, João 14, eu acredito que está em João 14, 21. Ele é um Deus de acréscimos. João 14, 21, coloca aqui para que a gente veja, olha. Aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, né? Aquele que tem a palavra e as guarda, esse é quem me ama. E, veja, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e fazer o quê? O que é a manifestação de Deus para você? É você tendo uma experiência com Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus vai receber manifestação. Então, por exemplo, quando você está pronto para tomar uma decisão e não sabe para que caminho ir, de repente vem o que eu chamo de nota, uma inspiração, uma percepção aqui no seu interior, né? O que é isso? Uma manifestação divina. Quem já teve uma inclinação? Olha, hoje você não vai por aquela rua, vai por essa aqui. De repente soube que não era mesmo para passar naquela rua. Quem já teve? Olha, quase todo mundo aqui na igreja. Sabe o que é isso? Uma manifestação divina. Deus já se manifestou a você. Então, quando nós conhecemos, nos familiarizamos com Deus, aprendemos que Ele é um Deus de acréscimo e não de pecas. Ele não quer tirar nada. Você já ouviu aquela história? Olha, eu era muito rico, mas eu me converti. Sabe a primeira coisa que Deus fez? Tirou tudo de mim. Não foi Deus que tirou. Porque quando você era do diabo, você era rico. Quando veio para a igreja, ficou pobre. Agora o pastor vai ficar com um monte de pobre aqui dentro. E na macumba tem um monte de rico. Irmão, ora por mim, pelo amor de Deus. Você já ouviu isso? Deus tirou tudo. Eu tinha 3 carros. Quem levou foi o diabo. Deus não tem interesse nenhum em tirar carro de você. Se esse carro está sendo uma maldição para você, alinhe o seu coração. Porque Deus não quer quebrar você financeiramente. Para você aprender a se relacionar com Ele, né? Agora, se você está com o coração no dinheiro, você está deixando o dinheiro ser uma maldição para você. Não é verdade? Porque o nosso Deus não é um Deus que tira, é um Deus de acréscimo. Outra coisa, João 14, 21 está dizendo que se você se relaciona com Deus, Ele vai se manifestar a você. E eu quero declarar que essa última etapa desse ano é um tempo de grandes manifestações.